Seguinte, assunto de hoje, plano de parto, tá? Um documento, um papel, uma carta, enfim. Ainda pouco conhecido entre as gestantes, ainda pouco conhecido no nosso sistema, mas muito utilizado já e muito recomendado, tá? Por inúmeras questões que a gente vai falar aqui hoje. E o meu objetivo aqui é trazer para vocês, apresentar para vocês, não um modelo pronto, mas dar todas as informações que vocês precisam para pensar e construir o plano de parto de vocês, tá? O que é o plano de parto, né? Quando a gente estuda, quando a gente está grávida, quando a gente gesta, a gente é bombardeado por inúmeras informações, por inúmeros conhecimentos, por inúmeras questões, né? E aí a gente acaba se deparando muitas vezes com dúvidas, e aí a gente vai atrás e a gente começa a entender, né, o que é que faz sentido pra gente na hora do parto, como é que a gente imagina que esse parto vai acontecer, como é que a gente imagina esse momento em que a gente vai trazer esse bebê, essa nova vida ao mundo, né? E aí a gente imagina um monte de coisa, a gente deseja um monte de coisa na nossa cabeça, se passa muita coisa, só que às vezes a gente não externa, né? A gente não materializa isso, e às vezes a gente acaba esperando que o profissional que está fazendo o nosso pré-natal, ou que o obstetra que vai fazer entre aspas, porque eu vou falar daqui a pouco, o parto não é o profissional que faz, são vocês. Então, que o profissional que está ali, que vai nos dar assistência na hora desse parto, a gente imagina que ele já sabe tudo que é melhor pra gente e que vai ser feito tudo da melhor forma possível, tá? Mas eu tô aqui para dizer para vocês que isso nem sempre acontece. Infelizmente, o nosso sistema obstétrico brasileiro, ele ainda tem muitas falhas, a gente ainda tem muito profissional desatualizado, a gente tem muito profissional que trabalha de acordo com as próprias, vamos dizer assim, com as próprias conveniências, tá? E nem sempre as conveniências do profissional é o melhor pra gente. E aí, o que é que acontece? Acontece que a gente tem que colocar tudo isso que a gente imagina, colocar tudo isso que a gente quer para o nosso parto, para a hora do nosso parto, num papel, tá? E o nome disso se chama plano de parto. Plano de parto significa nada mais, nada menos do que botar todas as nossas expectativas, todos os nossos desejos, né, para aquele momento do parto, do pós-parto imediato, num papel, tá? Deixar o obstetra ciente, deixar toda a equipe, deixar todos os profissionais que vão participar ali da cena do seu parto cientes de tudo que você quer e de que você não quer. Inclusive, deixar o seu acompanhante ciente, tá? É muito importante a participação do acompanhante nesse processo todo de elaboração, por quê? Bora lá. Por que eu tenho que colocar os meus desejos nesse papel, né? Por que o meu acompanhante tem que saber de tudo isso? Primeiro, por que os meus desejos? Porque a protagonista do processo é você. Quem vai parir é você, quem tá gestando é você, quem vai botar no mundo é você, tá? Então o parto é seu. O parto não é da equipe, o parto não é do obstetra, o parto não é de ninguém. O parto é seu. Então nada mais justo que os seus desejos sejam atendidos naquele momento que vai ficar marcado na sua vida para sempre, tá? Então o papel da equipe ali vai ser acompanhar, vai ser expectar, que a gente chama. A gente tem um ditadozinho que quando a gente está acompanhando o trabalho de parto, a gente senta nas mãos, tá? E por que a gente senta nas mãos? Porque sentar nas mãos significa apenas observar, significa não intervir, significa expectar, significa deixar que a natureza haja, significa deixar que a mulher faça o que ela tem que fazer, né? Significa não estar interferindo, não estar tirando a mulher daquela concentração, tá? Então o papel da equipe é acompanhar, o papel do médico especificamente é fazer intervenções quando alguma coisa sai do esperado. O médico não tem que estar ali mexendo, não tem que estar ali fazendo nenhum tipo de intervenção. O médico é um backup, que a gente chama, tá? É quando alguma coisa sai do trilho, quando a gente precisa de uma intervenção mesmo, é que o médico entra na cena de parto.
tá? Mas ele não é para estar ali o tempo todo, ele não é necessário 100% do tempo, muito pelo contrário, tá? Existe muita gente que, pessoal que trabalha com parto domiciliar, por exemplo, o médico geralmente não participa da cena, ele vai ser chamado à cena se tiver alguma necessidade, se tiver alguma coisa. Por quê? Porque 85% a 90% aproximadamente de todos os partos vão acontecer de forma natural, de forma fisiológica, sem nenhum tipo de intercorrência. Então, a minoria é que vai precisar de alguma intervenção e não a maioria. Então, a gente não pode contar que tenha uma pessoa 100% do tempo ali querendo intervir, querendo mexer, querendo tirar a mulher de um processo que o corpo dela sabe fazer, né? De um processo que é fisiológico, que é da natureza humana, tá? Então, a equipe não vai fazer o parto. Quem vai fazer o parto é a mulher. E nada mais justo, né, que diante disso você seja a protagonista, você coloque os seus desejos e seja atendida em todas as suas necessidades e em todas as suas vontades, né? É um processo que a gente passa 9 meses esperando e que vai se coroar ali naquele dia, naquele momento, e que é um momento que vai ficar guardado, né? O profissional que vai estar ali na cena de parto, ele não vai levar essa experiência, até leva, mas assim, pra gente é uma coisa que não tem a importância que tem para aquela família. Para você é o seu dia, é o dia mais importante da sua vida, independente de quantos filhos você tenha. Mas para o profissional que está ali, é um parto, né? É um parto que é importante, obviamente. A gente, não é que a gente seja insensível, não é que nada, mas que não tem a devida importância que tem para aquela família. Então, nada mais justo do que atender todas as vontades, logicamente que tudo dentro do possível, porque quando a gente sabe que quando tem uma situação de emergência, de urgência, enfim, a gente tem que agir. Mas não necessariamente você tem que estar intervindo ali. E aí, qual é o objetivo desse plano de parto, né? Por que fazer o plano de parto? Primeiro porque no Brasil a gente tem um sistema que tem muitas falhas, tem muitos buracos, tem muitos tipos de profissionais diferentes e nem todo mundo vai estar ali num processo de parto humanizado para atender todas as suas vontades e para garantir todos os seus direitos, né? Segundo porque na hora do parto, o parto é um processo que nos requer que a gente se volte para dentro, que a gente se concentre. Na hora do parto, a gente precisa entrar, a gente precisa respirar, a gente precisa se concentrar, né? O nome já está dizendo trabalho de parto, né? Então, é um trabalho que só você vai poder fazer. E para que seu corpo haja sem interferência, para que a cadeia de hormônios do trabalho de parto ela funcione, para que as coisas aconteçam da forma mais fisiológica possível, você precisa se concentrar, você precisa estar completamente conectada com seu corpo, tá? E aí, a partir do momento que alguém fica interferindo, fazendo pergunta, mandando você fazer alguma coisa, limitando suas vontades, às vezes a gente quer fazer uma posição X, uma posição Y, não, faça assim, faça... Não, gente. Não é assim, tá? Que tem que funcionar. Você tem que estar completamente concentrada no seu trabalho de parto. Não vai ser a hora de você estar preocupada com as coisas que estão acontecendo lá fora, com a ficha que estão fazendo lá fora, com tudo que está acontecendo nos bastidores. Você tem que estar única e exclusivamente conectada com o trabalho de parto, com o que você está fazendo ali, com o seu objetivo naquele momento, que é trazer o seu bebê ao mundo, tá? Então, responder dúvida da equipe, e responder pergunta burocrática, nada disso tem que ser feito pela mulher. Você não tem que se preocupar com nada disso. Você tem que se preocupar em parir, tá? O responsável por tudo isso aí vai ser o documento que você está levando, que vai ter todas as informações, vai dizer tudo o que você quer e tudo o que você não quer, e o seu acompanhante, que vai responder por você naquele momento. Porque a depender da fase do trabalho do parto que você esteja, você vai estar totalmente desconectada, você não vai ter uma capacidade boa de tomar decisão, de estar raciocinando para decidir ali na hora. Então é importante que tudo já esteja decidido, tudo já esteja pré-organizado ali naquele documento, naquele papel, né? Primeiro, para que a equipe saiba que você é informada, que você sabe o que você está fazendo ali, que você sabe o que você quer, né? E segundo, para que não fiquem
interferindo e para que você não tenha que estar se preocupando ou resolvendo perrengue na hora do seu trabalho de parto, para te desconectar daquilo ali, para interferir naquilo que você tem que estar fazendo única e exclusivamente naquele momento, tá? Então, tudo que interfere no nosso poder de concentração, tudo que interfere no nosso raciocínio, que leva a gente a ter que raciocinar, a ter que tomar a decisão ali naquele momento, vai prejudicar o andamento fisiológico do trabalho de parto, tá? Então, um dos objetivos do plano de parto é esse, é você já levar tudo pronto para não ter que estar tendo nenhum tipo de preocupação nesse momento. Nem você e o seu acompanhante ter tudo também na mão, facilitado, tá? E é para ele ter, além de ter o documento, ter isso tudo também na ponta da língua. Vocês têm que estudar juntos, um tem que saber o que o outro quer, o que o outro gosta, tá? E é importante que o acompanhante seja uma pessoa que lhe conhece muito bem, porque aí vai ser muito mais fácil, né? Aquela pessoa que só de olhar você sabe o que é que ela tá pensando, você sabe se ela tá bem, se ela não tá, enfim, tá? Essas questões são sempre detalhes, tá? A experiência de parto, ela envolve muitos detalhes, mas são detalhes que fazem toda a diferença no depois. Tá? São detalhes que vão fazer toda a diferença na tua experiência de parto. É um óleo essencial, é uma massagem, é uma meia no pé, tá? O parto envolve inúmeras sensações. Tem hora que tá com frio, tem hora que tá com calor, tem hora que dá vontade de tirar a roupa, tem hora que você quer ficar numa posição X, tem hora que você quer ficar na água, enfim. É importante que isso esteja totalmente planejado dentro do seu plano de parto. É importante que durante esse período as pessoas te respeitem, deixem você fazer o que você quiser e não fiquem entrando e saindo, não fiquem um monte de gente conversando junto de você, porque tudo isso vai te desconcentrar, tudo isso vai te tirar desse foco que você tem que estar. Né? Um ambiente extremamente luminoso, por exemplo, na hora do bebê, na hora do expulsivo, alguém mandando você empurrar, quando na verdade a gente sabe que o nosso corpo ele nos manda fazer força, é a gente que sabe a hora de empurrar, não é a pessoa que está ali expectando o parto, tá? Então todas essas questões a gente tem que pensar, a gente tem que estudar, né? Para definir o que é que a gente quer, para colocar nesse documento e chegar lá com tudo prontinho, com tudo na mão, tá? O nosso ambiente, o ambiente de parto é extremamente importante para essa experiência e é importante que seja pensado quando você vai pensar o plano de parto. Por quê? Porque quanto mais acolhedor, quanto mais seguro, mais fisiológico vai ser, mais você vai se sentir pronta e determinada a fazer aquilo que você tem que fazer, tá? A experiência de parto é uma coisa muito íntima. É como... Sabe quando a gente viaja, que a gente não consegue fazer cocô fora de casa? Tem muita gente que não consegue. E é justamente dessa forma que a gente pode fazer uma analogia com o trabalho de parto. A gente tem que se sentir segura, a gente tem que se sentir num ambiente acolhedor, para que a nossa cabeça, para que o nosso cérebro, ele assuma o controle de toda a situação, ele libere todos os hormônios que tem que liberar, para que a gente consiga dilatar, para que a gente consiga ligar o motor ali das contrações, para que a gente consiga fazer com que esse bebê faça a rotação e desça pelo canal de parto e se apresente ao mundo, tá? Então, a gente tem que se sentir bem no ambiente de parto, porque do contrário, isso vai atrapalhar, isso vai fazer com que demore mais, tá? Então, um ambiente de parto, para vocês verem o tamanho da importância disso tudo. Um ambiente de parto, por exemplo, você se prepara 9 meses, organiza, estuda, você e seu parceiro, vamos citar um exemplo aqui. E aí, quando chega lá na hora de entrar na maternidade, a maternidade barra o teu acompanhante, que é o teu porto seguro, que é a tua segurança, que é em quem você confia para tudo, que é a pessoa que estudou com você, que está totalmente informado, né? Que está pronto, que elaborou o plano de parto junto com você. E aí? Né? Então a gente já começa aí com um negócio que não tá certo, né? Que não vai dar certo. Que você já entra para a maternidade ansiosa, preocupada, né? Triste porque planejou aquilo ali tudo e na hora H não vai entrar. Né? Então a gente precisa muito de informação,
precisa muito se munir de documentos, tá? De embasamento, né, científico, de embasamento legal também, para que naquele momento ali a gente minimize ao máximo as chances de alguma coisa dar errado. E o plano de parto é um desses documentos, é um desses artifícios que a gente pode usar a fim de minimizar esse risco de alguma coisa dar errado, tá? Seja no convênio, seja no plantão, no SUS, tá? Seja com obstetra particular, tá bom? Porque não tem lugar. Existem profissionais bons e profissionais desatualizados em todo lugar, tá? Principalmente, cuidado quem vai parir em convênio, porque convênio ele tem suas restrições em relação a parto normal. Tem convênio que não cobre parto normal, tem convênio que só cobre tantas horas de trabalho de parto. Então, pode ser que depois de algumas horas o cidadão venha e te apresente qualquer desculpa para te operar ali, porque ele não vai ficar esperando, porque ele já não está mais sendo pago por isso, né? Então, tem que prestar muita atenção em relação a isso, tem que estudar muito para colocar tudo isso em documento. E outra coisa, sempre fazer o plano A, o plano B, o plano C e o plano D, tá? Porque se der alguma coisa errada ou se tiver alguma intercorrência, precisei de uma cesárea intraparto, vamos dizer. O que é que eu vou fazer? Eu quero uma cesárea humanizada, eu quero que baixe o campo para eu ver o meu bebê, eu quero golden hour, tá? Eu quero amamentação na primeira hora de vida. Então, tudo isso tem que ser pensado, não só o plano A, tem que se pensar no plano B, no plano C e no plano D, tá? E cada um deles está bem explicadinho lá no plano de parto. Em caso de cesárea, quero isso e isso. Tem que colocar, porque nem todo mundo vai fazer. Nem tudo vai sair como você imaginou. Se você deixar na mão das pessoas, não vai sair 100% como você imaginou, tá? Então, vamos lá. É importantíssimo, ó, começou o barulho. É importantíssimo conhecer todos os seus desejos. É importante que você veja se você vai querer, deixa explícito no plano de parto. Vai querer água morna? Se na maternidade tem o recurso, você vai querer levar algum óleo essencial para o trabalho de parto? Vai levar óleo de massagem? Isso ajuda demais, tá? O acompanhante nesse momento pode fazer uma massagem com você, né? O óleo essencial de lavanda, por exemplo, é maravilhoso para relaxar, para acalmar. Então, não, Valéria, mas como é que eu vou levar óleo essencial? Se eu não, como é que eu vou botar lá o difusor? Gente, não precisa de difusor, tá? Você pinga uma gotinha ou duas na mão, esfrega aí, ó. Puxa, esfrega e puxa. Isso dá uma tranquilidade, isso acalma, isso relaxa, isso faz a diferença. Esses são os detalhes que fazem a diferença, tá? Do que você está... Não se compara, né? Um ambiente acolhedor, aí você tá num ambiente gelado, tá exposta, tá com um monte de gente olhando, tá com um monte de gente falando, né? Quantos relatos eu não recebo de gestante que vai, por exemplo, para hospital escola? Ah, levei um monte de toque, fui muito cedo e ficavam me tocando o tempo todo, ficava estudante, né? Fazendo toque. E foi extremamente manipulada, foi extremamente serviu ali, né, como meio de intervenções múltiplas. Isso também é extremamente importante. A gente vai falar inclusive sobre isso na jornada. Por quê? Porque a gente vai falar sobre a hora exata de ir para a maternidade, né? Porque quando você vai muito cedo, quanto mais cedo você vai, maiores são as chances de intervenções, e maiores são as chances de intervenções necessárias, tá? Então, voltando para o plano de parto, é importantíssimo que vocês conheçam os desejos de vocês, vocês se avaliem, vocês vejam que vocês... Quer uma dica importantíssima? Pare e se analise, pare e pense. Quando você tá com muita dor, uma dor intensa, qualquer dor, a maior dor que você já sentiu, como você reage? Você se isola,
você não quer saber de ninguém, você quer ficar sozinha, ou você gosta de massagem, ou você gosta de toque, ou você tolera a companhia de alguém. Isso é uma dica importantíssima. Pensem nisso, porque na hora do trabalho de parto vai ser mais ou menos desse jeito, tá? Porque é uma dor muito grande e assim, cada mulher reage de uma forma, né? Tem gente que idolatra a massagem. No meu trabalho de parto, por exemplo, ou massageava minhas costas ou eu morria. Mas tem gente que já não aguenta massagem. Tem gente que não gosta de música, tem gente que não gosta de cheiro forte, né? Então, tudo isso vocês têm que avaliar. Por isso que eu falo que o plano de parto ele tem que ser o mais personalizado possível. Porque modelo de plano de parto a gente tem um monte, tá? E eu posso, inclusive, até elaborar um modelo de plano de parto. Mas aí você vai ter que fazer de acordo com as suas preferências, de acordo com os seus desejos, de acordo com o que você estudou e que você acha que se encaixa ali para você, que faz sentido para você, né? Não adianta eu vir dizer para você botar X, Y, Z, se isso não faz sentido para você, tá? É importante também, deixa eu virar aqui, saiu aqui. É importante também que você deixe o seu acompanhante ciente de tudo isso, que você deixe o seu acompanhante saber de tudo que você prefere. Por isso que eu digo que é uma pessoa que tem que te conhecer, né? Tem que te conhecer muito bem. Por quê? Porque na hora H, às vezes você não vai ter que pedir. A pessoa já sabendo, ela já te conhecendo, ela vai fazer sem você pedir, né? É importante você pensar no que você gosta de comer, um negócio que você pode levar, o que você pode pedir lá, a depender da maternidade que você vai, tá? Por quê? Porque quanto mais fraca e sem comer, quanto mais tempo sem comer, mais fraca você vai ficar e maiores são as chances de você fazer uma hipoglicemia, por exemplo, e o bebê fazer uma bradicardia, tá? Sem energia a gente não faz nada, a gente precisa de energia, porque é um esforço muito grande, né? É o maior esforço que o ser humano faz, é o parto. Então a gente precisa entender todas essas questões, a gente precisa se preparar adequadamente para isso. E isso é o maior evento da vida da gente, tá? É o maior evento. Existem pesquisas que falam que a lembrança da experiência de parto é uma das poucas lembranças que a gente leva até o final da nossa vida, tá? Então, não adianta, pode ser o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Cada filho vai ser uma experiência e vai ser uma lembrança diferente. E você vai levar tudinho com você. O profissional que está ali fazendo parto, ele não vai esquecer. Vai chegar um momento que você não lembra nem quem é você. Mas você vai lembrar isso pro resto da sua vida. Então quem tem que correr atrás, quem tem que estudar, quem tem que se informar é a mulher, tá? Não tem pra onde correr. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Ou estuda, ou vai passar perrengue, ou então, depois que parir, quando chegar a informação, um dia, vai ficar remoendo isso, porque eu devia ter estudado isso, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado. E é uma coisa que definitivamente não vai voltar. Independente de quantas gestações você tiver, cada experiência passou e acabou, tá? Então, é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente tome todas as medidas e estude enquanto é tempo, tá? Não adianta a gente querer, não, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para depois, priorizar enxoval, priorizar isso, priorizar aquilo, coisas que a gente não sabe que não são a prioridade máxima, tá? Então, e ninguém vai se preocupar por isso por nós, só quem pode se preocupar por isso somos nós. A informação nunca é demais, a informação não vai se perder, tá? Vai ficar para essa gestação, para a próxima e para as que vierem ainda, para ajudar as pessoas mais próximas, para ajudar irmã, prima, tia, enfim. Então é uma coisa que não se perde. Estudar, ter curiosidade, se informar é uma coisa que nunca vai se perder e é extremamente importante porque vai mudar a sua experiência em um momento que vai ficar marcado para o resto da sua vida, tá? Então é preciso informação antes de qualquer coisa. Não é simplesmente sentar e pegar um papel e dizer eu vou fazer o plano de parto. Não. É preciso primeiro informação, é preciso conhecimento para que se tome as decisões que você quer tomar, tá? Então, por exemplo, eu quero que meu marido corte o cordão.
Eu quero que o cordão seja clampeado da forma mais tardia possível. Eu quero clampeamento tardio do cordão, né? Você sabe por que você quer o clampeamento tardio do cordão ou porque alguém mandou você dizer isso ou botar isso no seu plano de parto? Vocês sabem que quando o bebê nasce, ainda tem aproximadamente um terço do sangue do bebê ainda fica retido na placenta e no cordão. Você sabe que esse sangue é extremamente importante para as reservas de ferro do teu bebê. Tu sabe que esse sangue que está ali ainda circulando na placenta e no cordão, tem que esperar ele passar todinho para o teu bebê, para evitar que o teu bebê faça anemia, para diminuir as chances de anemia no teu bebê e aumentar as reservas de ferro. Então, é disso que eu estou falando, né? Você sabe por que não se orienta mais que se coloque o colírio de nitrato de prata no bebê? Né? Porque o nitrato de prata se colocava de rotina antigamente. Hoje em dia ainda se coloca em muitos lugares, mas qual é a função do nitrato de prata? Era evitar que o bebê fosse contaminado com gonorreia, né? Para as mães que têm gonorreia, que têm clamídia, enfim. Só que o colírio ele é extremamente agressivo também para a mucosa ocular da criança, para o olhinho da criança. E aí você faz um colírio para evitar uma conjuntivite bacteriana, mas o próprio colírio ele pode causar uma conjuntivite química, tá? Então você sabe qual é a indicação do colírio, você sabe por que você não quer que pinguem o colírio no seu bebê, né? Seu acompanhante sabe disso, para poder questionar, né? Não quero episiotomia, quero analgesia só como último recurso. Sei lá, quero ser livre, eu quero ter liberdade de posição, quero parir na banqueta, quero parir sentada, quero parir de lado e não quero parir naquela posição litotômica horrorosa que, ao contrário do que se pensa, não favorece em nada a saída do bebê, tá? Só favorece a visão do profissional que está ali, porque é muito fácil para o profissional, quando a mulher fica ali deitada com a perna aberta, é muito fácil para a gente ter a visão, né, panorâmica, mas para a mulher aquilo ali não é nada fisiológico. Então, sabe de tudo isso, está estudando tudo isso, né? Então, são essas questões que têm que ser vistas, que têm que ser primeiro estudadas, para que você, com a informação em mãos, decida o que você quer ou o que você não quer, tá? É a mesma coisa da via de parto. Eu super apoio. Valéria, eu quero uma cesárea agendada. Tá bom, eu apoio. Não julgo em absolutamente nada. Agora, tem informação, estudou toda a fisiologia do parto normal, estudou toda a fisiologia da intervenção da cesariana, sabe de todos os riscos, ou tá decidindo isso só porque não, eu tenho medo da dor do parto, né? Que é o que a gente vê em grande parte das mulheres que pensam dessa forma. Não é porque eu tenho medo da dor do parto. Vai estudar, vai conhecer a fisiologia do parto. Só estudando, só se informando, a gente tem real noção de como as coisas acontecem. A gente tem capacidade racional para tomar uma decisão, tá? A gente tem que fazer uso disso aqui, ó, que é o nosso diferencial enquanto ser humano, né? Mamíferos existem muitos, né? Mas somente o ser humano tem essa capacidade de raciocinar e de tomar decisão, né? Com base na lógica, com base no científico, com base no seu conhecimento e no que ele aprende, tá? Nas suas experiências. Então, vamos trabalhar isso aí, vamos ressignificar esses medos, vamos estudar para que a gente consiga colocar no papel tudo que a gente quer e tudo que a gente deseja, porque se depender de outras pessoas, isso não vai ser feito, tá? Então, você só vai conseguir descobrir todas as possibilidades do plano de parto, todas as possibilidades que a experiência de parir envolve estudando, tá? Não tem outra forma. É essa informação, esse documento que vai ser uma das tuas armas contra violência obstétrica, contra intervenção desnecessária, tá? Contra intervenções do tipo de a equipe te perguntando coisas que você não precisava estar respondendo ali, né? Então, tudo isso é intervenção, tudo isso vai te tirar do foco, tudo isso vai atrapalhar no teu trabalho de parto. Então, esse documento é extremamente importante por todas essas questões,
tá? E aí, lembrar também, uma coisa que eu esqueci de falar, lembrar também que essas informações todas envolvem todas as primeiras memórias do bebê, tá? Existem estudos que falam que essa experiência do nascimento para o bebê, ela faz parte da memória primitiva, faz parte do subconsciente, né? O bebê ali, ele não é um ser inerte, ele não é um ser passivo, ao contrário do que muita gente pensa, tá? É um ser humano. E aí está se formando tudo ali, né? E existem as memórias primitivas, existe o subconsciente, tá? Então, a experiência de parto tá para a mulher, como a experiência de nascimento tá para o bebê, tá? E a gente tem que pensar nisso, tem que estudar sobre isso e tem que pensar também no que a gente quer para o nosso bebê também quando ele nasce, né? Porque quando termina o parto, começa o puerpério imediato e aí começam as manipulações com o bebê, né? Que é o caso do colírio que eu falei, que é o caso do banho, que não tem necessidade no primeiro dia de vida, do esfrega-esfrega, tirando ali a proteção que já está com o bebê, né? Então, tem essa experiência de nascimento, ela também tem que ser respeitada. O bebê também tem que ser respeitado, né? Enquanto ser humano, que está ali, que não pode responder por si, que é completamente independente. Então, a gente também tem que pensar. Tem que ver se a gente quer deixar aspirar ou não. A gente tem que lutar pela Golden Hour, pela amamentação na primeira hora de vida. Eu já falei aqui em live de amamentação que a primeira mamada em sala de parto, ela desenrola todo um mecanismo de caminho na cabeça do bebê. É nessa primeira mamada que o bebê forma, ele capta e ele grava todas as informações referentes ao ato de mamar, referentes à sucção, tá? Então, isso vai formar um caminho na cabeça do bebê que já vai facilitar, né, a próxima mamada, já vai facilitar esse começo da amamentação, já vai facilitar essa primeira experiência ali para as mães que são de primeira viagem, principalmente durante os 3 primeiros dias, os 2 primeiros dias que está no hospital. Já vai facilitar em relação à apojadura, porque o bebê que pega bem desde o começo, o bebê que mama bem desde o começo, que consegue retirar o colostro efetivamente, ele é um bebê, né, que não vai ter intercorrência relacionada à glicemia, não vai ter intercorrência relacionada à pega e posição, né? Para você também vai ser mais confortável e a apojadura vai descer e as coisas vão acontecer da forma mais fisiológica possível, né? Então, comecem a estudar. Quem não começou ainda, não tem tempo. Aproveita o tempo que ainda tem, porque depois que nascer, aí vai ter que trocar a roda com o carro andando, porque é um rolo compressor, né? E não deixem de estudar puerpério. Eu sempre falo que a gente também não pode deixar de estudar o puerpério, que é muito importante, né? Acontecem muitas coisas importantes e que são divisores de água na nossa vida, tá? Durante o puerpério, beleza? Então, lembrar dos aspectos relativos ao bebê também para o plano de parto. Valéria, fiz o plano de parto, e agora? O que é que eu faço? Né? Eu guardo ele, boto na bolsa da maternidade, e aí depende, né? Por exemplo, se o médico que faz o seu pré-natal é o seu obstetra, já, o que é que acontece? Você vai imprimir, né? E vai levar e vai apresentar para ele, tá? Todas as questões que você estudou, as dúvidas que você está tirando no pré-natal, tá? E pré-natal não é para chegar lá e ficar sentado escutando o que o cidadão tem a dizer, não. Ou perguntar. É para vocês também perguntarem, para vocês também tirarem dúvidas. Tudo isso que eu estou falando, que é informação, que é estudo, né? É importante que seja conversado também na consulta de pré-natal, que vocês tirem as dúvidas com o pré-natalista, tá? Para que ele veja também que você está estudando, que você não é uma pessoa leiga, que você não é uma pessoa ignorante, que você sabe o que está acontecendo com você, né? Então, apresenta para ele, tá? E aí, nessa hora de apresentar o plano de parto, é interessante, porque é um bom termômetro para você saber quem é o profissional que está te atendendo, tá? Porque se ele te encorajar, se ele te parabenizar, se ele dizer muito bem, tá estudando, tá informado, tá sabendo o que tá fazendo, aí beleza. Mas se o cidadão já fizer uma cara de que tipo, ah tá, isso é besteira, joga pro canto, ou tá bom, depois a gente vê isso, depois a gente conversa sobre parto.
Foge, pode fugir, Miglis, porque aí não vai dar certo não. Quando chegar lá com 36, 37, 38, vai começar a pedir ultrassom, vai achar um cabelo em ovo, vai te passar uma bela de uma lábia e vai te levar para onde você não quer ir, tá? Então, cuidem aí, estudem aí, para depois não estarem arrependidas porque foram vítimas do golpe, do golpe da desnecessária, tá? Então, é importante demais que vocês façam esse danado desse plano de parto. E aí, se você vai parir, não, Valéria, mas eu não tenho um obstetra que me acompanha e quem vai fazer o meu parto é o plantão. Eu vou pro plantão, seja o plantão do convênio, seja o plantão do SUS, né? E aí, o plantão é aquela roleta russa que a gente fala, porque tanto faz você pegar um plantão bom, humanizado, que vai te respeitar, que vai promover um ambiente acolhedor para você, como você pegar um plantão que vai, quando chegar no final do plantão, vai querer limpar todo mundo para rodar o leito, né? E deixar o plantão limpo para o colega da noite, né? Então, tanto faz, é roleta russa, né? Porque a gente também, infelizmente, a gente não sabe o dia que vai entrar em trabalho de parto, quem sabe é o nosso bebê. E aí, o que é que a gente vai fazer? Você vai imprimir 2 ou 3 cópias, vai levar com você e quando chegar na maternidade, vai apresentar o bendito lá, tá certo? Vai apresentar, vai dizer, ó, como eu já sabia que eu ia parir no plantão, como eu sabia que era uma equipe que já não me acompanhava e que está me conhecendo hoje, eu trouxe meu plano de parto com todas as minhas preferências, com todas as minhas, com todos os meus desejos, tá? E eu gostaria que ele fosse respeitado, certo? De preferência, o que é que você pode fazer também? Você pode até, quando o plantão for, que você for admitida, for aquelas salas de pré-parto que tem os leitos, tem as camas, né? Que a gestante fica. Aí você pode anexar o plano de parto e deixar lá, já no seu leito, porque para evitar que as pessoas fiquem perguntando o tempo todo a mesma coisa. Que a gente sabe que no plantão, às vezes um vem avaliar, aí depois quem vem reavaliar é outra pessoa e quem vem é outra, e aí ficam perguntando as mesmas coisas, enchendo o saco da gente quando a gente não tá afim de falar nada, né? Porque a gente tá com a dor dos infernos, querendo parir, e as pessoas ficam perguntando. Então o que é que você faz? Você vai fixar aquilo ali, vai prender no seu leito, né? E aí vai dizer ao seu acompanhante, vai botar o seu acompanhante para assistir essa live e vai dizer a ele, quando chegar uma pessoa para reavaliar, manda olhar o plano de parto. Olha o plano de parto. Ponto final, tá? Primeiro, que quando você chegar e apresentar o plano de parto, essa pessoa já vai entender que não está falando com pessoa leiga, que não está falando com pessoa ignorante, porque ele sabe que para levar aquele papel ali a pessoa estudou, a pessoa se informou, tá? Então não vai ser qualquer balela, qualquer história que vai convencer, né? E aí outra dica importantíssima, e essa para os acompanhantes, tá? Toda vez que alguém vier avaliar e sugerir alguma intervenção ou sugerir alguma conduta, sempre questionar, tá? Qual é o benefício disso? Por que vai ser feito isso? Qual é o benefício disso? Existe algum risco de fazer isso? Quais são os riscos, tá? Então, dá para esperar, dá para não fazer, tá? Sempre fazer essas perguntas, sempre ter essas perguntas em mente. Porque só o ato de você questionar já indica que você sabe o que você está falando, que você sabe do que vocês estão falando, que ele não está simplesmente jogando uma conversa, né, numa pessoa que está passiva ali. Você não está passivo na conversa, você está ativo, você está participando, você está raciocinando, você está, acima de tudo, decidindo junto, tá? Então, importantíssimo. Valéria, eu levei o plano de parto, ninguém deu nem ousadia e meu plano de parto, eu fui completamente desrespeitada no meu parto. Não atenderam o que eu queria no meu plano de parto. E aí é que tá. Por quê? Porque isso acontece, tá? Só que por que ainda acontece muito? Porque ninguém denuncia, ninguém vai atrás. Depois fica todo mundo traumatizado, se fecha, vai pra casa e fica lá, né? Remoendo tudo que aconteceu. Ouvidoria de hospital está aí para isso, tá? Isso é papel do acompanhante. Pega nome, pega dia, pega horário, tá? Pega número do conselho de classe, tá?
Anota tudo. Se tiver como tirar foto, tira foto, tá? Reúne todas as provas, faz uma denúncia na ouvidoria do hospital. Fiz uma denúncia na ouvidoria do hospital. Teve um caso desse com uma amiga minha. Se preparou muito, estudou muito, plano de parto perfeito. Chegou na maternidade, teve uma indicação de cesárea e durante a cesárea, durante o plano B, foi completamente desrespeitada, completamente violentada no seu plano de parto. E aí ela fez uma denúncia para o hospital e eu acredito, parece que nada aconteceu. O hospital não se pronunciou, o hospital nada fez. E aí, o hospital nada fez. Vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo. A instância superior ao hospital, se for um hospital público, é a ouvidoria do SUS, tá? Se for hospital, por exemplo, aqui na minha cidade, Recife, a gente tem as maternidades estaduais e a gente tem as maternidades municipais. E aí, se for maternidade municipal, existe a ouvidoria da prefeitura. Se for maternidade estadual, existe a ouvidoria do estado. E qualquer dessas ouvidorias que não lhe dê nenhuma resposta, existe a ouvidoria do SUS, tá? Então, a ouvidoria do SUS é para o Brasil inteiro. E fora a ouvidoria do SUS, tem Ministério Público, tá? Que esse eu garanto que dá o encaminhamento. Ministério Público, você faz a denúncia, às vezes você faz a denúncia, pede sigilo, eles não divulgam, tá? Não divulgam nada, mas é importante que se faça a denúncia, porque é justamente porque ninguém vai atrás, porque ninguém denuncia, que as coisas ficam por isso mesmo, e aí acaba-se que se acostuma a fazer isso. Veja, eu fiz uma vez, não deu em nada, fiquei impune. Eu faço de novo, fiquei impune. Eu faço de novo, e aí você vai fazendo de novo, você vai ganhando confiança, porque nada acontece. Então, pra mim é muito cômodo fazer, porque tá atendendo todas as minhas necessidades e não tá vindo nada, ninguém reclamou, ninguém fez nada, então tá tudo certo, vou continuar fazendo, né? Então, é muito importante que para quem sofreu violência obstétrica, para quem teve plano de parto não atendido, não respeitado, é importante que denuncie, que faça uma denúncia na ouvidoria, que faça um BO e vá para o Ministério Público, porque o sistema precisa sentir que vocês não estão passivas a tudo isso, né? Porque só quem sofre somos nós e os nossos bebês, tá? O sistema continua funcionando normalmente. O mal profissional vai continuar sendo mal profissional e a gente precisa parar isso, a gente precisa mudar, né? E aí só a gente pode mudar a nossa realidade. Infelizmente, né? Só a gente pode lutar por nós mesmas, tá? E lutar envolve informação, né? Antes de qualquer coisa. Ou você se informa e estuda, ou você... Qual é a causa que você vai lutar? Por que você está lutando por aquilo? Não faz sentido, né? Então, aprender, se informar, se empoderar para poder fazer e garantir todos os direitos que a gente tem e que ninguém vai garantir por nós, tá? Conhecimento nunca vai ser demais, tá? E no caso da gestante, ele é o principal item do enxoval. De longe, e bem de longe, é o principal item do enxoval, tá? Eu queria abrir agora para as dúvidas de vocês, queria ver os comentários, porque eu sempre fico falando, e aí eu deixo os comentários para o final. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Volta. Deixa eu voltar. Tudo ótimo, bom dia. 6 meses de gestação é cedo para preparar o plano de parto? Não, minha filha, comece, pelo amor de Deus. Pode começar. Vocês começam, fazem rascunho e vão estudando devagar, tá certo? Vão estudando, façam um cronograma. Para as meninas do Mãe Sem Dúvida, é muito mais fácil, porque o cronograma tá... O próprio curso já é meio que um cronograma, então à medida que você vai assistindo às aulas, você já vai vendo essas questões, se organizando e já pode ir escrevendo.
como achar um modelo de plano de parto perfeito. O modelo de plano de parto perfeito é o modelo que atende 100% a você. É realmente você se conhecer e estudar para definir para você o que é prioridade. Não tem como eu lhe dizer, não vai ser eu, nem ninguém, nenhum plano de parto, nenhum modelo de plano de parto de internet vai atender 100%. Você tem que quer pegar um modelo? Pega um modelo, mas aí você vai moldando as suas necessidades, você vai moldando aos seus desejos, tá? Não tem como eu dizer, eu quero musicoterapia, aromaterapia, massagem, nananana, se eu não gosto disso, né? Então, não adianta eu dizer, não quero que bote colírio de nitrato de prata no bebê. Se para você isso não faz sentido, se você tem medo que o seu bebê tenha uma contaminação, e se você acha melhor botar o colírio, então você vai dizer que pode botar o colírio, tá? Então, não dá para uma pessoa lhe dar um modelo de plano de parto que decida por você. As decisões são sempre suas, tá? Pronto, já. Mais alguma pergunta ainda? Mais alguém? Quem já tem plano de parto? Alguém já tem plano de parto aí? Alguém já tem plano de parto? Outra coisa, botem os acompanhantes de vocês para assistir essas lives. Botem os maridos, os companheiros, as companheiras de vocês para assistir essa live, viu? Porque chega no dia do parto, fica tudo doido, traumatizado, nervoso, porque não tá preparado, né? E o rojão é pesado. Trabalho de parto não é fácil, nem pra gente que tá parindo, nem para o acompanhante que tá vendo a gente passar por aquilo ali. E o acompanhante, ele pode desmantelar totalmente o parto, viu? Se for um acompanhante despreparado emocionalmente, ele bota o parto todinho a perder. O hospital que vou ter é um hospital militar. Cabe um recurso se eles interferirem no meu plano de parto? Cabe. Também deve ter ouvidoria no militar, tá? Isso é uma boa pergunta, eu vou até me informar. Eu tenho amigas que são de hospital militar. Eu vou perguntar exatamente como é que funciona. Depois eu mando essa caixinha na pergunta depois pra eu... Ou essa pergunta na caixinha, pra eu lembrar de te responder como é o trâmite e o fluxo no militar. Não tenho.